Número de massa, símbolo, número atômico. Quando eu estou falando de número de massa para você, é esse número que fica aqui em cima, ó, tá? Ele é chamado de número de massa, ok? Representado pela letra A. Aqui eu tenho o meu elemento químico, representado pelo X, tá? Que é o símbolo, ok? E aqui eu tenho a letra Z, que é número atômico. Pessoal, isso é muito importante. Anotem no caderno de vocês. Falei em número atômico, estou falando que é igual ao número de prótons, ok? Se eu perguntarem para vocês, qual é o número atômico do elemento químico sódio? Vai dizer 11. Professora, qual é o número de prótons do elemento químico de sódio? 11, ok? Se eu falar para vocês, número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, ok? Número atômico representado pela letrinha Z, lembre-se disso. Número de massa representado pela letrinha A. Professora, professora, quanto que eu sei quanto que é a minha massa? Qual é o valor da minha massa? O valor da sua massa é a soma dos prótons mais os nêutrons, ok? Então, você soma a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons e dá o valor da sua massa. Representação de um átomo. A forma mais simples de representar um átomo é utilizando a sigla, ok? Aqui eu falei para vocês que o xizinho está representando o meu elemento químico, que é o símbolo, ok? Qual é a sigla do sódio? Na, ok? Pessoal, é sempre bom vocês terem uma tabela periódica perto de vocês, ok? Aí eu falo, qual é a minha sigla do potássio? O K. Do lítio, Li. Certo? Lembrando que outra coisa, uma coisa importantíssima para falar para vocês. A primeira letra da minha sigla tem que ser maiúscula, sempre maiúscula. A segunda pode não, deve ser minúscula, ok? A sigla selênio, olha aqui, ó. A primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Por exemplo, representa todos os átomos que formam o elemento químico selênio, ok? Professora, como assim representa todos os átomos? Eu tenho o carbono e eu tenho o carbono que faz a substância grafite e faz o meu produto diamante. É feito do carbono? Sim, professor, é feito de carbono, ok? E qual é a quantidade dos meus prótons? 11. E qual é a quantidade dos prótons que fez o diamante? 11. E que fez o grafite? 11. Então, se é a mesma quantidade, ó, verifiquem aqui. Se tem o mesmo número, de prótons, de número atômico, é do mesmo elemento químico, ok? E aí, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre átomo, ok? Aqui nós temos a eletrosfera, que é onde tem os elétrons, carga negativa, chamadas de ânion. Aqui nós temos o núcleo, nesse núcleo nós temos prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas, chamada de cátions. Na eletrosfera aqui nós temos regiões menores que a do núcleo, ok? Que nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, certo? E dentro dessas camadas nós possuímos subníveis. Quais são os subníveis? Subníveis é S, P, D e o F. Cada subnível comporta uma quantidade de elétrons. O S comporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Aqui nós temos no núcleo, que eu acabei de falar para vocês, os prótons, que é representado pela letra P, tá? Que é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, que eu falei lá para vocês. Região pequena, região esférica, região densa. Quando você falar em região densa, você tem que lembrar do nosso núcleo, tá? Prótons mais nêutrons é igual a massa. Então, se eu quero saber quanto de massa eu tenho, eu somo número de prótons mais número de nêutrons. Se eu quero saber a quantidade de prótons que eu tenho, eu pego o número de massa, subtraio do número de nêutrons. Se eu quero o resultado de nêutrons, eu pego a quantidade de massa, subtraio da quantidade de prótons e encontro o meu número de nêutrons. Ok? Na tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos, tá? Desses 118 elementos químicos, 90 são naturais.
O resto é artificial. Faça seu mapa mental, pode ajudar nos seus estudos. A nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais. Valeu!